Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. O apóstolo Paulo profetiza aqui em 2 Timóteo sobre os tempos do fim. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais relevantes para o cristianismo. Ele não só trouxe revelações novas, como ele estabeleceu muitos conceitos pelas quais os apóstolos lutavam no início do cristianismo. Paulo tem epístolas quase que inteiras onde ele traz revelações impressionantes sobre os tempos do fim. Tempos do fim, ou últimos dias, como é conhecido na Bíblia Sagrada, se refere ao tempo que antecede a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Portanto, o tempo que antecede o arrebatamento da igreja, que precede a vinda da grande tribulação, o surgimento do anticristo, o julgamento final. Os últimos dias, os tempos finais, aonde se intensificam a batalha entre o bem e o mal, aonde as forças do diabo e as forças de Deus vão finalmente chegar a um embate como nunca antes experimentado na história. Mas chama atenção nesse capítulo onde Paulo ensina ao jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, de que os últimos dias serão dias terríveis. Dependendo da versão que você tem da Bíblia, por causa da palavra que Paulo usou no grego, talvez você encontre dias trabalhosos ou dias difíceis. A questão é que seriam dias tão complexos, dias tão difíceis, que seriam dias terríveis, dias difíceis de serem vividos. Quando nós olhamos o contexto em que Paulo traz essa profecia, ele traz essa profecia para um pastor. A epístola de Paulo a Timóteo e Tito são chamadas de epístolas pastorais. São cartas do apóstolo ensinando esses jovens pastores sobre o que ensinar e como proceder no início do cristianismo. É como se fossem manuais eclesiásticos para jovens pastores. E é extremamente relevante nós observarmos que esta profecia, quando ele fala Timóteo, sabe isto, como que ele diz para que Timóteo não perca isso de mente. Saiba disso, preste atenção nisso, tenha certeza disso, que nos últimos dias virão dias terríveis. Terríveis em que sentido? Se a palavra está sendo dirigida a pastores, se Timóteo é um pastor, é um líder da igreja, sem dúvida alguma, o primeiro ponto a ser considerado é que esses dias seriam dias muito difíceis para líderes do cristianismo. Seriam dias muito difíceis para quem tenta apacentar
o rebanho de Deus, para pastores e líderes evangélicos ou líderes cristãos. Eu creio que nós estamos definitivamente vivendo estes dias, porque eu ouso dizer que, a despeito de toda a perseguição que já seguiu a igreja por 2000 anos de história, nunca pastores tiveram que experimentar o que esta geração de pastores, o que esta geração de líderes cristãos está enfrentando. Para você ter uma ideia disso, as estatísticas mostram que somente nos Estados Unidos, 1.500 pastores abandonam o ministério cada mês. 1.500 pastores cada mês estão abandonando o ministério. As duas causas principais são burnout, que seria o esgotamento, a estafa. Você chegar no seu limite das suas energias, no limite das suas forças. A segunda causa seria falha moral ou queda, especialmente em termos de sexualidade e administração financeira. Mas a primeira e esmagadora causa é o esgotamento. 1.500 pastores a cada mês estão abandonando o ministério. Não se trata de mudar de igreja, não. Abandonando o ministério, deixando de ser pastores. Jogando a toalha, em outras palavras. Porque simplesmente não tem suportado o peso de pastorear nestes dias tão difíceis que estamos vivendo. Nos Estados Unidos são fechadas 7.000 igrejas cada ano. Cada ano, 7.000 igrejas estão se fechando. E eu creio que, pela descrição que o apóstolo Paulo faz, ele mostra que haveria uma mudança tão radical na sociedade, na forma das pessoas verem a vida, encararem a vida. E esta mudança na sociedade, ela acabaria influenciando totalmente a igreja do tempo do fim. Por isso Paulo diz que nos últimos dias esses tempos seriam muito trabalhosos. Você teria que trabalhar demais, você teria que trabalhar muito. Seriam dias difíceis, dias sofríveis, dias terríveis, para que você conseguisse simplesmente conduzir uma igreja aos pés de Jesus. Lembrando que não há nada parecido em toda a história do cristianismo. Nunca houve índices sequer parecidos com isso. Até o século XIX, raramente um pastor abandonava o seu ministério. Quando ele começava, no máximo ele trocava de igrejas, ele ia tentar em outros lugares, talvez renovar o seu ministério, ter um novo princípio. Mas eram poucos os casos de ministros que simplesmente deixavam o seu trabalho ministerial. Mas o tempo que nós estamos vivendo está batendo todos os recordes, tanto de pastores que estão desistindo, como de igrejas que estão fechando. No contexto em que Paulo identifica qual seria essa dificuldade, ele certamente está falando de um nível muito diferente do que jamais o mundo experimentou. Quando ele fala que os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, quando nós pensamos em termos de mundo, Paulo não está falando nada novo. As pessoas sem Deus, os homens e mulheres sem Deus, sempre foram egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Mas Paulo está falando de algo que iria se intensificar, de uma maneira nunca antes vista. Uma geração, uma sociedade que se tornaria intolerável, insustentável a vida. Aonde pessoas teriam crises, teriam problemas sérios espirituais e mentais devido a tamanha pressão que seria simplesmente viver no meio de uma sociedade dessa. A doença número 1 dos tempos modernos,
que era uma doença que nunca foi mencionada na história da medicina até o século XX, chama-se stress. E o stress ele pode se revelar de muitas maneiras. A dor de cabeça pode ser o stress, o problema, a úlcera no estômago pode ser o stress, a falta de sono pode ser o stress, o mau funcionamento de diversos órgãos pode ser o stress. Tudo por estarmos vivendo num tipo de sociedade que vai caminhando para um modelo de vida insustentável, onde a vida cada vez tem menos valor. É nessa sociedade que nós vemos pessoas tendo muito mais habilidade para se relacionar com animais do que com gente. Não me entendo mal, eu sou apaixonado por animais, eu gosto muito de animais. Só não tenho os meus gatos, os meus cachorros em casa porque a minha esposa é alérgica, pelo menos assim ela diz, né? E eu tenho acreditado nessa desculpa dela. Mas eu sempre tive muitos animais, sempre gostei deles. Mas entenda uma coisa, quando você começa a tratar animais como se fossem gente, você está a um passo do manicômio. Pessoas que começam a achar que animais são como pessoas e não sabem distinguir a diferença imensa que existe da dignidade humana e da segunda classe do mundo animal, a qual Deus constituiu o homem para dar nome e cuidar de todas essas espécies, você está automaticamente diminuindo o seu valor. Não é de se admirar que, quando você encontra pessoas, quanto mais tratando animais como pessoas, mais você percebe que essas pessoas têm dificuldade de se relacionar com gente. Porque é lógico que é muito mais fácil você se relacionar com animais. O animal, se você dá uma bronca nele, ele não vai se ressentir, ele não vai chamar 911, ele não vai chamar a polícia para você, ele não vai ficar ressentido, magoado, nunca vai te jogar na cara daqui a 10 anos. Lembra aquele dia que você gritou comigo? Então é lógico que é muito mais fácil você lidar com animais. Até mesmo porque o animal ele realmente não expressa o que ele está sentindo ou o que ele está pensando. Você entende pela abanada de rabo que ele está feliz, mas você não sabe exatamente pelo quê. Então se torna muito mais fácil você se relacionar com animais do que se relacionar com gente. Nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, uma sociedade doentia, como nunca antes vista na história. A tecnologia veio e nos maravilhou, mas a tecnologia também nos alienou como nunca. A tecnologia nos fez ignorantes. Sim, ignorantes. Esses dias eu estava vendo uma foto no Facebook e ali mostrava um quadro de uma família numa sala. Um com iPad, outro com videogame, um assistindo televisão, outro com iPhone, outro com MP3, todos na mesma sala e cada um vivendo o seu mundo em particular. A tecnologia criou uma habilidade de pessoas serem excelentes comunicadores e maravilhosos amigos no Facebook. Aí, como diz aquela charge, no dia do velório do caboclo, está lá meia dúzia de pessoas e o cara fala, poxa, não tem nem gente suficiente para levar o caixão. E eu que pensava que ele tinha um monte de amigos, porque no Facebook ele tinha 1.502 amigos. A tecnologia nos alienou e nos fez mais ignorantes do que em qualquer ponto da história. Você acha que não? Não, que é isso, a tecnologia trouxe todo o conhecimento à tona, é verdade. Trouxe o conhecimento, mas profundidade superficial. No meu tempo, quando eu era criança, antes de iPad, antes de internet, antes dessas coisas todas, quando a professora dizia, faça uma pesquisa sobre o descobrimento do Brasil ou sobre a Guerra Civil Americana, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir para uma biblioteca, eu tinha que pedir auxílio à bibliotecária. Ela me levava a uma sessão somente da história do Brasil ou da história americana. Lá ela me indicava os melhores livros. E aí ela dizia, agora se vira, meu filho. E lá você tinha que passar horas e horas. Você tinha que ler longos e longos trechos de livros para você finalmente conseguir achar aquilo que você queria. E nesse processo de achar o que você queria, você acabava aprendendo em profundidade muitas coisas mais.
Hoje, quando um jovem vai para fazer o seu trabalho de escola, ele já entra no Google e já coloca a palavra-chave. Guerra Civil, Civil War, American Civil War. Pronto, já aparece tudo que ele precisa. Ele geralmente nem lê, ele só dá lá Ctrl+C, Ctrl+V, pronto, colou, copiou, colou, está feito o seu trabalho. Altera algumas palavras para a professora não perceber que aquilo foi pura cópia e o trabalho está feito. Se forma, termina o high school e não sabe absolutamente nada. Para você ter uma ideia do quanto a tecnologia nos tornou ignorantes, o ensino que uma criança tem hoje, quando ele termina o high school, era equivalente a 2 séculos atrás ao ensino que uma criança tinha no 4º ano primário. No tempo de Martinho Lutero, as pessoas entravam na faculdade com a idade de 14 anos. E para entrar na faculdade, ele já tinha que estar dominando latim, grego e hebraico, fluentemente, mesmo que não fosse estudar teologia, mesmo que fosse fazer medicina, ou matemática, ou qualquer coisa diferente. De qualquer maneira, aos 14 anos ele já estava preparado para uma faculdade e já tinha um domínio muito superior ao domínio de qualquer pessoa que se forma nos dias atuais. Muita informação, nenhuma profundidade. Essa sociedade trazida para dentro das igrejas, ela criou um evangelho de vantagens, um cristianismo sem Cristo, na verdade, onde Cristo é só um ícone, Cristo é só uma referência. Não tem muita diferença de Walt Disney quando você vai à Disneylândia, por exemplo. Lá existe a estátua do Walt Disney. Lá existem quadros de homenagem ao Walt Disney. Falam de Walt Disney para cá, Walt Disney para cá, mas quem está ali na Disneylândia, na Disney World, não está nem aí com o Walt Disney. Você está ali mesmo é para have fun. Você está ali é para se divertir. Walt Disney é simplesmente um nome, um ícone a ser admirado e ser lembrado. Só isso, acabou. Para muitos cristãos nos dias modernos, o cristianismo é só isso. Eles vêm para a igreja. Cristo é mencionado, Cristo aparece em alguns hinos, aliás, diga-se de passagem, aparece cada vez menos nos hinos, cada vez menos nas músicas. Existem músicas evangélicas que se você cantar para a namorada ou para Deus, dá o mesmo efeito, porque não dá para saber com quem ele está falando. É um evangelho que não fala mais de cruz, é um evangelho que não fala mais sobre renúncia, é um evangelho que não fala mais sobre tomar a sua cruz, negar a si mesmo e então seguir a Jesus. É um evangelho só de vantagens, um evangelho só de facilidades. Eu vou para a igreja porque eu quero me sentir bem, eu quero uma bênção, eu quero marcar ponto com Deus para que Ele possa me abençoar esta semana. E este evangelho de vantagens gerou uma indústria de celebridades. Pastores de megas igrejas, pastores multimídia, cantores que cobram um cachê milionário para fazer uma apresentação de louvor a Deus. Mas quem é o culpado dessa indústria de celebridade? O povo. Você pode dizer que é o contrário. São esses pastores sem vergonhas, são esses pastores mercenários que levam o povo a abandonar a Deus. Na verdade, de acordo com Deus, é o contrário. Quando Deus fala, por exemplo, ao povo de Israel que estava em cativeiro, em Jeremias capítulo 29, Ele fala, não preste atenção nesses profetas que venham falar sobre prosperidade, sobre paz, não incentivem a eles. Ou seja, Deus está dizendo que esses profetas só existem porque o povo os incentiva. Estas celebridades só existem porque o povo, na verdade, apoia. Porque o povo prefere celebridades. Eles preferem alguém que seja famoso, renomado, mas que nunca toque nas suas feridas. Eles preferem esses grandes nomes, porque esses grandes nomes, para manter suas grandes igrejas, é lógico que existem maravilhosas exceções, mas ele vai fazer de tudo para manter a sua mensagem sempre light,
para manter a sua mensagem sempre politicamente correta, para não ofender ninguém, para não perder nenhum membro, para que ninguém abandone a sua causa. E as suas catedrais de cristal vão sendo construídas, mas as pessoas entram vazias e saem esgotadas. É um cristianismo sem Cristo e egocentralizado. Quer ver a realidade disso? Procure as letras das músicas evangélicas atuais. Eu dou graças a Deus pelo louvor dos americanos e dos hispanos. Porque quando você olha o louvor dos americanos e dos hispanos, a esmagadora maioria destas músicas, elas são biblicamente centralizadas no sangue de Jesus, centralizadas no nome de Jesus, centralizadas no relacionamento com Deus. Mas eu tenho vergonha de declarar isso. Mas quando nós olhamos para a música evangélica brasileira, é uma das músicas que mais sofreu a pestilência da teologia da prosperidade. A esmagadora maioria das músicas evangélicas brasileiras, o conteúdo é sempre eu vou ser abençoado, vou conseguir, vou conquistar, Deus vai me ajudar, Deus vai restaurar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Enquanto as músicas anteriormente, elas falavam da saudade que a pessoa tem de Deus. Elas falavam antes do desejo que a pessoa tem de estar finalmente com Cristo para todo sempre. Elas falavam do reconhecimento do incrível sacrifício que o Cordeiro de Deus fez por nós na cruz do Calvário. Músicas sobre o sangue de Jesus eram abundantes. Músicas sobre o derramar do Espírito Santo sobre a igreja eram contagiantes. Hoje em dia essas músicas não entram nos hits de parada. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas nisso. Elas não querem entrar na igreja para ouvir falar de que ela precisa renunciar a si mesmo, negar os seus próprios caprichos, abandonar suas próprias ambições, para que ela realmente consiga andar com Cristo, para que ela realmente consiga andar com Deus. As maravilhas do mundo moderno trouxeram a igreja virtual. A começar pelos programas de rádio, depois a televisão e agora a internet. As pessoas começaram a ter a sua igreja sem sair de casa. E o que é vantagem? Você só oferta quando realmente dá muita vontade, porque não vai ter diácono passando com a bandejinha ali. Você está em casa. Você só manda a oferta se você quiser, põe no envelope e manda se você quiser. Não há nenhum constrangimento, não há nenhuma força para isso. Lá está você sentado na sua poltrona, comendo Ruffles, com uma garrafa de Pepsi Cola do lado, e assistindo o louvor maravilhoso, ouvindo a pregação, e dizendo glória a Deus, com a boca cheia de batata. Preach, man, preach! Glória a Deus! E é uma maravilha, porque não gostou da mensagem, pega o controle remoto, coisa que não dá para fazer na igreja. Eu sei que tem muita gente que gostaria, às vezes, de pegar um controle remoto e apontar para mim e... Mas aqui não dá. Na igreja não tem como fazer isso. Na igreja virtual, é uma maravilha. Funciona, que é uma beleza. O apóstolo Paulo descreve estes homens. Mas quando você olha o contexto, você percebe eles começam a descrever por que esses dias seriam tão terríveis, tão difíceis para pregar o evangelho, para manter uma igreja em pé. Ele começa a descrever, é porque os homens serão egoístas. Cada um só pensará no seu umbigo. Cada um só pensará naquilo que é seu e nada mais. Só que observe o contexto e você vai ver que Paulo menciona que estas pessoas são reprovados na fé, ou seja, ainda que ele esteja falando de uma mudança radical na sociedade como um todo, na sociedade mundial,
Mas ele está mostrando para um pastor qual será o seu trabalho na igreja, ou seja, ele está trazendo esse comportamento para a igreja e está dizendo: imagine como vai ser a igreja dos últimos dias. Será uma igreja cheia de homens egoístas, tão egoístas que tratarão Deus como se fosse Papai Noel. Eu venho para a igreja, faço campanha, sou frequentador fiel, até que Deus me dê sua bênção. A hora que Ele me der o que eu pedi, a cura, o marido, a esposa, o namorado, o emprego, a hora que Ele me der o que eu pedi, na cara dura, crente desavergonhado, que não fica nem vermelho na bochecha, simplesmente some, desaparece com a bênção debaixo do braço, sem não ter sequer o brio de, pelo menos, dar um testemunho e agradecer a Deus por aquilo que Deus fez. Serão avarentos. Quando você olha as entrevistas da televisão tentando denunciar os pastores, os missionários que exploram o povo, daí vem lá a Rede Globo entrevistar, e entrevista uma velhinha, e a velhinha então diz: porque eu vendi a minha casa, e dei a minha casa para a igreja, e agora estou eu aqui na minha miséria. E por que você deu a sua casa? Porque o pastor falou que eu ia receber 100 vezes mais. Ah, aí está o problema. Você simplesmente engoliu a isca, minha filha. O diabo simplesmente lançou a isca da sua avareza, da sua ambição, da sua cobiça, e você engoliu direitinho. Não fosse a ambição de querer 100 vezes mais, que aliás, diga-se de passagem, não tem apoio bíblico. Se não fosse essa mentira e essa ambição, você jamais teria feito isso. O versículo que diz que aquele que der qualquer coisa pelo reino de Deus receberá nesta terra 100 vezes mais, esquece que o versículo continua, e Jesus diz: receberá 100 vezes mais em pais, irmãos e irmãs. Ou seja, o dinheiro que você investir, o que você investir no reino de Deus, Deus multiplicará aquilo ali 100 vezes mais, não em dinheiro para você, como pregam os pregadores de prosperidade, mas em resultados de número de almas que poderão ser salvas e alcançadas pelo teu investimento. Por isso, aquele que investe baseado em esperar 100 vezes mais, nada mais é do que um tremendo espertalhão. É lógico, onde é que você encontra uma promessa de que você vai receber 100 vezes mais em qualquer outro investimento financeiro que existe no mercado? Simplesmente não existe. Você vai para a poupança, você ganha 0,7%. Você vai para um investimento maior do banco, você vai ganhar talvez 1%, 1,2%. Chega um pastor e diz que você vai ganhar 100 vezes mais. Meu amigo, 100 vezes mais é 10.000%. Agora, se o seu coração estivesse em entregar e doar, fosse o que fosse, para que almas pudessem ser alcançadas com o Evangelho, você nunca iria reclamar mesmo da miséria que ficasse agora na sua vida. Você iria se alegrar, se regozijar, porque aquilo que você investiu alcançou os resultados. A verdade é que a palavra de Deus nos diz que haveriam pessoas avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Se nós olharmos todos os séculos anteriores, se você perguntar provavelmente para sua avó, ou no meu caso para minha mãe, como era no tempo dela, ela vai dizer o seguinte: em primeiro lugar, no meu tempo era assim, visita na casa, os filhos esperavam a visita comer. Depois a gente sentava na mesa para comer. Bagunça, enquanto o pai e a mãe estavam conversando com a visita, o pai e a mãe só olhavam assim, ó. O olhar era fulminante. A criança imediatamente derretia. E já sabia o que vinha depois.
Hoje o pai pode olhar, fazer cara feia, gritar, mandar sair, o cara ainda vai responder para ele. Hoje o filho é capaz de olhar para a mãe e dizer, baixa o tom de voz, que eu já estou com o meu iPhone aqui com o 9.1, prontinho, para engatilhado aqui, ó. Fala mais alto e eu te denuncio. E não muito tempo atrás, até mesmo professores tinham autorização para colocar seus filhos de castigo, para lhes ensinar, para lhe corrigir, para lhe dar uns bons puxões de orelha. Esta geração de agora é sem dúvida a geração que cumpre a profecia de Paulo, uma geração totalmente desobediente aos seus pais. E interessante que esta profecia de Paulo, ela fere exatamente uma das maiores promessas bíblicas. Um dos maiores mandamentos, dos 10 mandamentos, honrarás o teu pai e tua mãe, e que é, diga-se de passagem, o único mandamento dos 10 mandamentos que tem uma promessa atrelada a isso. Nos outros, não matarás, não traz recompensa nenhuma. Não furtarás, recompensa nenhuma. Não adulterarás, recompensa nenhuma. Mas quando fala honrarás o teu pai e a tua mãe, tem uma observação, um prêmio. Diz assim, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Esses dias eu vi uma reportagem que completou 10 anos da morte de uma adolescente no Brasil, uma menina de 16 anos, filha única, um relacionamento maravilhoso com seu pai. Mas um dia ela resolve contar uma mentira para o seu pai. Em outras palavras, ela resolve desonrar o seu pai, ela resolve desobedecer ao seu pai. E ela diz, pai, eu vou viajar junto com umas amigas e vou para tal lugar. E o pai permitiu. O que o pai não sabia é que, na verdade, a viagem era com o namorado dela e para um outro destino totalmente diferente. O resultado é que aquela menina acabou sendo sequestrada, violentada por 3 dias por várias pessoas e finalmente morta. Cumprimento exatamente do que a Bíblia diz, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Tivesse essa menina obedecido o seu pai, tivesse essa menina honrado o seu pai, os seus dias teriam se prolongado sobre a face da terra. Crentes que vivem de entretenimento, precisa de luzes, show pirotécnico, gelo seco descendo do púlpito. É preciso cantores diferentes e pregadores novos a cada culto. É preciso haver um espetáculo. Se Deus não estiver presente, forge um espetáculo, forge uma presença de Deus para que satisfaça o público que vem para a igreja para assistir um espetáculo. Uma geração de entretenimento que trouxe sua sede, seu endeusamento ao entretenimento para dentro da casa de Deus. É comum nós escutarmos jovens dizendo, o culto é tão chato. O grande problema com o culto, deixe-me dizer qual é. Nós não podemos reinventar a roda. De acordo com as Escrituras, o culto a Deus consiste da loucura da pregação e do louvor que vem de lábios que confessam o nome de Jesus. Desde o tempo de Jesus, passados 2000 anos até os nossos dias, a igreja, salvação, vida com Deus, ela é baseada nesses elementos. Você vem para o culto, e o culto consiste de ter sede de ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a Deus, eu quero ouvir sua palavra. Eu não preciso de entretenimento. E o louvor também não é entretenimento para mim. Não gostei do estilo da música, não gostei daquele músico, não gostei desse cantor, não gosto daquele dirigente de louvor, como se você fosse o rei da cocada preta, sentado aí em berço esplêndido, só esperando que os pobres entertainers aqui estivessem tocando para vocês, fazendo louvor para vocês.
Eu que faço parte do Ministério de Louvor, sei a dificuldade, o choro dos ministros de louvor, da sua decepção, quando eles estão aqui em cima procurando levar o povo a adorar a Deus, e o que eles veem no povo é um povo apático, sem nenhum interesse de adorar a Deus, como se não estivesse devendo a Deus adoração. De acordo com o apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Já que o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, então aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Como é que Deus salva o homem? É através do culto explosivo? É através do louvor arrepiante? É através de celebridades? Como é que Deus salva o homem? Como é que Deus decidiu salvar o homem? Pela loucura da pregação. É loucura. É loucura você se levantar num culto de domingo e falar contra o homossexualismo numa era em que o homossexual está sendo idolatrado, visto como a coisa mais linda do mundo. É loucura você denunciar os erros e pecados que o Evangelho manda denunciar numa era que prega a intolerância do cristianismo. É loucura você dizer que uma pessoa ela precisa abandonar o seu meio de vida, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá segurança e confiar em Deus para encontrar a salvação. Era loucura 2000 anos atrás, é loucura hoje. Foi loucura na idade medieval. Será loucura daqui a 100 anos se Jesus não voltar. Continua sendo uma palavra difícil de engolir. Continua sendo uma palavra difícil de se ouvir. Continua sendo uma palavra que gerará inimigos. Continua sendo uma palavra que gerará perseguição. Porque Deus decidiu salvar o homem pela loucura da pregação. Se você ouve, se você presta atenção àquilo que eu estou pregando, se você prestar atenção na palavra de Deus, você será salvo. A questão é o resultado. Não é a questão se eu gosto ou não gosto. A questão é que é o único meio que Deus decidiu que o homem seria salvo. Jesus viria, morreria pelos nossos pecados, seu sangue seria vertido no meu lugar, no seu lugar, porque era para ser o meu sangue, era para ser o seu sangue, minha morte, sua morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas em vez disso, Deus mandou Jesus. Mas depois disso, Jesus foi embora, voltou para os céus, no ano 33 da sua era. Terminou, ressuscitou, ficou mais uns 40 dias para acertar mais alguns pontos e para a casa do Pai. E agora? Agora preguem. Vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Aquele que não crer será condenado. Só isso, Jesus. That's it. Porque aprove a Deus escolher salvar o homem pela loucura da pregação. Mas eu não vi Jesus. Eu não disse que você tinha que ver. Eu disse que você tinha que ouvir a pregação. Você crê? Receba a palavra. Siga a palavra. Porque é por essa loucura, por esta coisa sem atrativos, por esse conjunto de discursos que parecem ser irrelevantes para o homem do século 21, que Deus continua salvando multidões, Deus continua resgatando pessoas das drogas, do ateísmo, da prostituição, da incredulidade,
e continua transformando estas vidas através da loucura da pregação do Evangelho. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, também mostra que o verdadeiro louvor não depende da técnica ou do conhecimento musical, não depende da acústica, do equipamento, do custo do equipamento, não depende do vozeirão do ministro. De acordo com Hebreus 13:15, o verdadeiro sacrifício de louvor nada mais é do que o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Deve ser feito da melhor maneira possível, é claro que sim, porque o Salmo diz que nós devemos adorar a Deus com arte e com unção. Mas preste atenção, se só houver arte, isso para Deus não significa absolutamente nada. Ele tem todos os pássaros do mundo para cantar os mais tremendos sons para Ele, para o adorar. Ele tem os corais angelicais para cantar todas as músicas que Ele quiser. Por isso, um louvor baseado simplesmente em música bonita, em acorde correto, para Deus não tem o mínimo atrativo. A única razão pela qual Deus escuta o louvor humano é porque o louvor humano contém, ou deve conter, uma única coisa que anjos não podem oferecer para Ele. Porque o anjo não pode cantar sobre salvação. Anjo não pode cantar sobre redenção. Porque ele nunca esteve no poço, no charco de lama e perdição que eu e você estivemos. O anjo não sabe o que é essa experiência de você não ter sido povo e agora você ser povo, de você não ser filho e agora você ser filho. Ele não sabe como expressar, agora eu e você sabemos. Por isso o verdadeiro louvor e o único louvor que Deus espera do ser humano é um louvor que seja baseado nesse fato. Quando nós vemos pessoas retendo o louvor na casa de Deus, fechando suas bocas, segurando suas mãos para não aplaudir, sabe o que você está fazendo? Você está dizendo, em outras palavras, para Deus, que apesar de tudo o que Deus fez por você, Ele não é merecedor do seu louvor. E a única coisa que você podia fazer para realmente engrandecer ao Senhor era agradecer a Deus pela sua salvação. É a oração de Davi: Senhor, renova em mim a alegria da salvação, Senhor. Faz eu lembrar, Senhor, que eu fui salvo um dia. Apesar de não estar gostando dessa situação, apesar de não estar aturando esse problema, apesar de não estar suportando esta fase da minha vida, Senhor, Tu és merecedor da minha adoração. A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para os homens e deve continuar sendo loucura. Se em algum momento deixa de ser loucura, deixou de ser coisa de Deus. Veja o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 25 a 28. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 25 a 28. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada aquilo que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito,
Quem se gloriar, glorie-se nisso, no Senhor. As coisas de Deus são loucura. A matemática de Deus é inversa. A matemática de Deus possui incoerências. Na matemática humana, para você ter mais, você precisa somar ou multiplicar. Na matemática divina, você precisa diminuir ou dividir. É dando que se recebe. Ou seja, é diminuindo e dividindo. Na matemática humana é retendo, é segurando, multiplicando e somando. Na matemática humana não se pode multiplicar por zero. Na matemática divina é possível. Porque Deus diz que dará força ao que tem pouca e multiplicará a força de quem não tem mais nenhuma. Multiplicando por zero. O pensamento de Deus é loucura. Deus diz, o meu pensamento é tão mais alto que o teu, assim como os céus são mais altos que a terra. Quando você diz para Deus, Deus, eu não te entendo, Ele fala, I know. Com certeza você não me entende. Porque o pensamento de Deus, os caminhos de Deus, o meio de Deus, é totalmente diferente do nosso. Deus sabe exatamente qual peça mover no tabuleiro que vai dar o maior resultado no jogo. A gente não entende. Mas Deus sabe. É Deus quem tem que decidir diariamente quantas milhares de pessoas vão morrer e de que jeito vão morrer. É Deus quem tem que decidir estas coisas, não somos eu e você. Por isso, certamente, os pensamentos de Deus são incrivelmente mais altos do que os meus e os teus. São tão incoerentes com aquilo que o ser humano naturalmente espera, que quando você olha, você diz, é loucura. Não faz o mínimo sentido. Deus chega para Gideão e diz, olha, levanta, forma um exército, vamos lá, vamos bater nos midianitas. E Gideão, vai lá, ok, faz um monte de testes para ter certeza que é Deus mesmo, que não está ficando biruta, ok, é Deus, ok, então vamos lá. Convoca, vem um monte de gente, se não me engano 10 mil. 10 mil já era algo terrível, já fazia Gideão morrer de medo. Por quê? Porque o exército que ele ia enfrentar tinha 130 mil. Mas Deus olha para aquele exército e fala, Gideão, não dá não. Ele fala, não, eu sei. Claro que não dá, Deus. Como é que vai dar 10 mil? Não. O problema é que você tem gente demais. O quê? Gente demais. Gente demais. Como é que eu vou te entregar os midianitas nas tuas mãos com essa gente aí? Mas como assim, Deus? Que doideira é essa? Que loucura é essa? Muita gente, vai por mim. Faz o seguinte, manda que quem é covarde vá embora. Nunca teve tanto homem assumindo covardia como naquele dia. Quem é covarde pode ir embora. Eu sou mais covarde que ele. E diminuiu o número. Caiu lá para uns 1000. E ele falou, e agora, Deus, dá para a gente ir? Não, muita gente ainda. Como muita gente, meu Deus? Desce para o riacho. Vai para o riacho. Agora manda o povo beber água. E faz o seguinte. Observa aqueles que tomam água como o cachorro. E separa eles. Os que tomam água como o cachorro, você manda embora. Ou seja, você se ajoelha, põe as 2 mãos no fundo do riacho e lambe a água. Manda embora. Mas por quê? Porque é muito simples. Porque o que toma água como o cachorro está deixando a espada de lado. Enquanto aquele que pega a água e traz à sua boca, a sua mão está preparada para a batalha. É esse soldado que eu quero. Resultado, sobram 300 homens para enfrentar 130 mil. Como é que é possível Deus vencer uma guerra dessa? Porque Deus é Deus. O problema nosso, irmãos, é que nós tentamos explicar demais. O problema nosso é que nós tentamos enfeitar demais o evangelho de hoje para que ele não fique tão parecido com aquele evangelho de caixote de tomate. Você lembra desse evangelho de caixote de tomate? Eu me lembro bastante. No meu tempo de criança eu ouvia muito. E uma pessoa geralmente com um terno xadrez, 3 números menor que ele,
Ele subia com uma Bíblia toda surrada, pegava um caixote de tomate velho, colocava no centro da praça, subia em cima. E não tinha nada de falar grego e hebraico, coisa nenhuma, não. A mensagem dele era exatamente essa: ou você aceita Jesus, ou você vai para o inferno. E meu amigo, não adianta querer enfeitar, modificar, falar mais bonito. A verdade é que essa é a essência do Evangelho. Esse é o Evangelho, você goste ou não, você que me escuta pela internet, você que vai ouvir essa mensagem gravada, me chame de louco, e isso é elogio, porque significa então que eu estou pregando as coisas de Deus. Mas entenda, a verdade do Evangelho é isso. Continue vivendo essa sua vida de alegria impostora, de fingimento. Continue colocando as suas fotos de festas, segurando os seus canecos de chopp, seus canecos de caninha nos Facebooks da vida, para todo mundo ver sua alegria. Mas espere até o dia da sua morte. Ou espere até o dia em que Jesus virá buscar. E você vai descobrir que aquela palavra de que não é bem assim mesmo, Deus ama todo mundo por igual, não, todo mundo vai ser salvo, o importante é crer. Você vai descobrir que a verdade era a verdade do Evangelho do caixote de tomate. Não seguiu a Jesus de todo o coração, não amou a Deus com todo o seu coração, mente e entendimento, não foi salvo. O que o espera é a condenação eterna. Pode vir com todo tipo de discurso, pode vir. Discurso de filosofia, discurso de gnosticismo, de agnosticismo, discurso científico que não é bem assim. Pode vir com conversa barata, conversa mole de tolerância. No final, meu amigo, você acaba tendo que encarar a verdade de um Jesus que afirma categoricamente: ou é através de mim, ou não é de jeito nenhum. Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode chorar, espernear, processar, pode fazer o que for, vai, denuncia no jornal, fala o que quiser, faz passeata, coloca cartaz, protesta, invade, mata, persegue. A verdade vai continuar sendo essa. Ou você aceita Jesus e leva Jesus a sério na sua vida, cria vergonha nessa sua cara espiritual. E decide de uma vez por todas entregar sua vida para Jesus. Ou pode fingir que não ouviu nada. A palavra de Jesus diz que nós temos que ser sal da terra, não açúcar que adoça a boca de alguém. É sal. O grande pregador Spurgeon pregou uma mensagem sobre apacentando ovelhas ou entretendo bodes. E ele dizia o seguinte: o diabo raramente fez algo tão engenhoso como sugerir à igreja que parte da sua missão é prover entretenimento para as pessoas com vistas a ganhá-las. É a velha desculpa. Não, porque a música tem que ser assim, porque a pregação tem que ser assim, o tempo da pregação tem que ser nesse formato, o estilo, o método, senão não ganha ninguém, não alcança ninguém. Nenhuma mentira do diabo foi tão bem sucedida como essa. A.W. Tozer, considerado um dos profetas do mundo moderno, escreveu, ou melhor, fez uma mensagem chamada O Deus Entretenimento. E ele declarou o seguinte: por séculos, a igreja se manteve solidária contra toda forma de entretenimento mundano, reconhecendo-o pelo que ele era, um meio para desperdiçar tempo, um refúgio contra a perturbadora voz da própria consciência, um esquema para desviar a atenção da responsabilidade moral. Por isso, ela própria sofreu rotundos abusos dos filhos deste mundo. Mas, ultimamente, a igreja se cansou dos abusos e parou de lutar. Parece ter decidido
que se ela não conseguir vencer o grande Deus entretenimento, pode muito bem juntar suas forças às dele e fazer o uso que puder dos poderes dele. Assim, hoje temos o espantoso espetáculo de milhões de dólares derramados sobre o trabalho profano de providenciar entretenimento terreno para os filhos do céu, assim chamados. Em muitos lugares, o entretenimento religioso está eliminando rapidamente as coisas sérias de Deus. Muitas igrejas desses dias têm se transformado em pouco mais do que pobres teatros, onde produtores de quinta classe mascateiam as suas mercadorias falsificadas com total aprovação de líderes evangélicos conservadores que podem até citar um texto sagrado em defesa da sua delinquência. E raramente alguém ousa levantar a sua voz contra isso. A W. Tozer também diz que a essência da idolatria é o entretenimento de pensamentos sobre Deus que, na verdade, são indignos de Deus. E é verdade. A idolatria é exatamente isso. A idolatria não é olhar para Deus e dizer, não creio em ti. Não, a idolatria é começar a criar um monte de coisas que Deus abomina, mas tentar convencer as pessoas que é aquilo que Deus gosta. Tozer também disse que é quase impossível, na maioria dos lugares, conseguir alguém para participar de uma reunião onde a única atração é Deus. Se não tiver o cantor famoso, se não tiver o pregador tal, não, o que tem de bom? Isso sem falar naquela febre de que o pregador ou o cantor tem que ser ex alguma coisa. O que você é? Você é ex-macumbeiro, ex-assassino, ex o quê? Não, não sou nada, eu fui nascido na igreja. Não, mas então você é muito chato. Foi crente a vida inteira, não tem nada para contar. Como eu não tenho nada? Amei e servi a Jesus a vida inteira, o que mais que precisa além disso? Para concluirmos, perceba que o apóstolo Paulo faz questão de mencionar que isso seria nos últimos tempos. E por que é importante mencionar isso? Porque tudo tem lógica. Porque Paulo profetizou em 2 Tessalonicenses 2:3 que no final dos tempos haveria de se levantar um ser tão macabro, tão maligno, que seria a própria encarnação do diabo em figura humana. A Bíblia chama ele de o anticristo. E a Bíblia diz que ele se levantará e conseguirá falar grandes coisas contra Deus. Ele próprio se colocará no lugar de Deus, se proclamará Deus. Terá o apoio de um falso profeta e vai conquistar o mundo. As pessoas olharão esse homem e o aplaudirão e dirão, esse é aquele que nós esperávamos. Esse é o nosso Salvador. Esse é aquele que vai trazer paz ao mundo. Mas o interessante é que quando o apóstolo Paulo fala sobre o anticristo e fala sobre esta era que será chamada de a grande tribulação, ele diz que esta era não entrará, não começará a entrar em vigor, sem que primeiro aconteça a apostasia da igreja. A apostasia. Apostasia não é o desvio, não é a pessoa abandonar a igreja, não é aquele crente que hoje era crente e amanhã diz, não, agora não sou mais crente, não consigo mais na igreja, pequei demais e não vou mais. Não, a apostasia é o cara que continua na igreja. Só que o seu coração já se desviou de Deus faz muito tempo. A palavra que ele crê, a palavra que ele prega, já agregou um monte de coisas, de filosofias humanas, de heresias. O seu coração se apostatou. E por isso existe uma grande lógica aqui. Somente uma geração apóstata pode ser a geração que vai preparar o caminho para o anticristo. Imagine-se os Estados Unidos, por exemplo, vivendo
há 50 anos atrás, no vigor espiritual que tinha, mandando missionários para o mundo inteiro, fazendo campanhas que lotavam, traziam milhares e milhares de pessoas em praça pública para ouvir o Evangelho. Imagine o anticristo surgir naquela época. Iam botar o anticristo para correr. Agora, se o anticristo surge nesta época, ele será bem recebido. Porque a pregação dele, as ideias dele serão exatamente isso. Para que ficar se submetendo aos rigores de um Deus que exige que você mude de vida? Para que ficar se preocupando com um Deus exclusivista que acha que é o único que pode salvar o homem? E quando ele vier com a sua mensagem, encontrará uma igreja apóstata, uma sociedade totalmente corrompida como nunca antes na história. Por isso o anticristo será recebido de pé. A minha pergunta é: aonde estará você? Porque o anticristo só virá depois da igreja ter sido tomada aos céus. Quando Jesus Cristo voltar, invisível aos olhos deste mundo, para arrebatar a igreja e cumprir a sua promessa de que ele voltaria para nos levar para a sua casa. Ou seja, o verdadeiro crente não tem nenhum temor do anticristo. Que venha o anticristo, porque eu não vou estar aqui anyway. A minha pergunta é: que tipo de evangelho você está seguindo? O evangelho do teatro? O evangelho do entretenimento, das luzes, dos brilhos, dos efeitos? Ou o evangelho do caixote de tomate? Porque esse é o evangelho mais puro que existe. O evangelho que dá nome aos bois, que chama pecado de pecado, mas mostra ao pecador o caminho da salvação.